Efésios capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. Estamos fazendo uma exposição do livro de Efésios. Na verdade, estamos fazendo duas exposições paralelas aqui na igreja. Estamos expondo os 10 mandamentos nos cultos de ceia, né? Então, domingo que vem a gente vai continuar a exposição dos 10 mandamentos. E nos cultos que não são os cultos de ceia, os cultos normais de domingo, nós estamos expondo o livro de Efésios. Trabalhamos 2 cultos atrás em Efésios capítulo 1, do verso 1 até o verso 14. O Nando trabalhou no domingo passado o restante ali do capítulo 1, terminou o capítulo 1. Estamos entrando agora no capítulo 2 do livro de Efésios, tá bom? O livro de Efésios é um livro extremamente importante, já falei um pouco disso na introdução à carta aos Efésios aqui. Ela é uma carta que provavelmente era uma carta circular, ela é escrita, ela tem o título de Carta aos Efésios, como se estivesse destinada exclusivamente para a igreja de Éfeso, mas pela falta de pessoalidade na carta, muitos eruditos, muitos estudiosos entendem que essa carta era uma carta circular, que foi enviada para a cidade de Éfeso e depois deveria percorrer as outras igrejas, e ela é uma carta que contém muito conteúdo doutrinário, e a segunda metade da carta contém conteúdo prático. Então, quando a gente vai falar de vida cristã, nós precisamos entender que a vida cristã é sempre dividida nesses 2 pontos. Ortodoxia, que seria a doutrina correta, e ortopraxia, que seria a prática correta. Então, a carta de Efésios, nós temos até o capítulo 3, a parte doutrinária, e do capítulo 3 para frente, nós vamos ter ali a parte prática, tá bom? Vamos orar? Estenda a mão para cá, vamos orar para que o Senhor nos abençoe na exposição dessa palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por tudo que já rolou até aqui. Obrigado pela liberdade, pela alegria que temos, Senhor, em Ti. Obrigado, Senhor, porque podemos nos reunir, Senhor, em culto público. Podemos estar aqui reunidos entre irmãos, entre família espiritual, Senhor. E queremos Te pedir, Senhor, em nome de Jesus, a Tua bênção nesse momento, Senhor. Oro, Pai, em nome de Jesus, para que o Teu Espírito, Senhor, nos dê liberdade aqui nesse lugar, Pai. Que possamos, Senhor, aprender da Tua palavra. Que possamos, Senhor, estar com o coração circuncidado agora, Senhor. Que possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Nos reunimos aqui nessa manhã para ouvir a Tua voz. Sabemos que quando o Teu povo se reúne, Tu falas conosco, Senhor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nos direciona, nos exorta, nos consola, edifica a Tua igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, traz, Senhor, a Tua bênção sobre nós, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Oramos, Senhor, também repreendemos toda operação contrária, Senhor, do maligno, Senhor, que atua contra a pregação da palavra, Senhor. Te pedimos que os pensamentos sejam levados cativo à obediência de Deus. Te pedimos, Senhor, que não haja no nosso meio nenhum tipo de confusão, Senhor, mas que possamos, Senhor, estar conectados a Ti, Senhor, e aprendendo da Tua palavra, Senhor. Nós oramos e bendizemos o Teu nome, Senhor, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Fala assim o nosso texto. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Queridos, quando nós começamos a introdução de Efésios, no capítulo 1, do verso 1 ao 14, nós vimos que o apóstolo Paulo ali, ele tratou daquilo que nós chamamos de bênçãos espirituais que Deus derrama sobre o seu povo. Nós vimos que Deus, Ele derrama sobre a igreja, sobre aqueles que são seus, sobre o seu povo, bênçãos espirituais que estão disponíveis, que já foram derramadas sobre aqueles que fazem parte do povo de Deus. Nós vimos que essas bênçãos espirituais eram bênçãos concernentes à salvação. Ele vai falar no verso 3 de Efésios capítulo 1, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E ele vai começar logo na sequência a descrever, a narrar
Quais são essas bênçãos? E ele vai descrever ali bênçãos que nós chamamos de bênçãos trinitárias, porque são bênçãos que decorrem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vimos então que a bênção que decorre do Pai é a bênção da eleição e da predestinação para a adoção de filhos. Nós vimos que a bênção que decorre do Filho é a bênção da redenção e da remissão dos pecados. E nós vimos que a bênção que decorre do Espírito é o selo que ele coloca nos crentes como penhor e herança da nossa salvação. Então o apóstolo Paulo está tratando aqui na carta aos Efésios sobre salvação. Ele está falando das bênçãos espirituais que são derramadas sobre o povo de Deus, e essas bênçãos espirituais são a salvação. É a salvação que nós recebemos da parte do Senhor, que faz com que agora nós sejamos povo dele, sejamos feitura dele, criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras, como ele vai falar aqui no verso 10 do capítulo 2 da carta aos Efésios. Então o apóstolo Paulo está tratando desse tema, que é o tema central, o tema mais importante, dentro daquilo que nós chamamos de doutrinas cristãs, a soteriologia. Ele está trabalhando de doutrina da salvação, é isso que ele está falando nessa carta. E quando ele chega no capítulo 2 agora, ele vai narrar, ele vai descrever como essa salvação ocorre. Então, o Deus que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, segundo descrito aqui no capítulo 1, segundo tratamos ali no capítulo 1, ele nos salva. Agora, ele nos salva do quê? E ele nos salva como? Nos salva para quê? Essas são as questões que ele vai estar respondendo aqui no capítulo 2. Fomos salvos por Deus, ok. Fomos abençoados por Deus, ok. Agora, fomos salvos do quê? Ou fomos salvos para quê? Fomos salvos de que meio, de que modo que nós somos salvos? E são essas três perguntas que ele vai responder aqui no capítulo 2 da carta aos Efésios. A gente pode dividir esse capítulo 2, do verso 1 até o 10, em três pequenos blocos. Do verso 1 até o verso 7, nós vamos ter ali o prólogo. Do verso 8 ao verso 9, nós vamos ter a doutrina da salvação, que ocorre pela graça mediante a fé. E nós vamos ter no verso 10 ali o propósito pelo qual nós somos salvos. Então, quando nós olhamos ali o prólogo, que é o verso 1 até o verso 7, a gente vai ver que esse prólogo aqui, ele nos revela algumas coisas, de como essa salvação opera e de onde ela nos tira. A primeira coisa que o prólogo ali, do verso 1 até o verso 7, vai nos ensinar, é que nós estávamos mortos nos vossos delitos e pecados. Essa é a primeira coisa que ele vai tratar ali. Ele vai mostrar o que essa salvação faz. O que essa salvação faz? Ela vivifica, ela ressuscita mortos em delitos e pecados. Isso está lá no verso 1 e no verso 5. Vamos ler ali o verso 1 e o verso 5. Olha só. Verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Verso 5. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, a primeira coisa que ele vai falar aqui, a primeira coisa que ele vai tratar aqui no capítulo 2, é da realidade de onde Deus nos tirou. É o que Deus realizou. Qual era a nossa condição antes de estarmos em Cristo Jesus? E qual é a condição da humanidade que está sem Cristo Jesus? E essa condição é uma condição que o apóstolo vai descrever como morte espiritual. O apóstolo Paulo não vai descrever uma condição na qual os homens estão apenas afetados na sua escolha, eles não estão apenas doentes, eles não estão apenas semi-mortos, como os católicos romanos vão defender, eles não estão apenas semi-mortos, eles não estão apenas enfermos, eles não estão apenas doentes. A humanidade, após o pecado, após a queda, ela morreu espiritualmente. Vocês lembram que havia uma palavra de Deus para Adão? Qual era a palavra de Deus para Adão? Adão, o dia que vocês comerem deste fruto, certamente vocês morrerão. Era essa palavra que Deus havia dado para Adão no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva desobedecem essa palavra, essa maldição, essa morte, ela vem sobre o mundo. E ela vem de duas maneiras. Uma morte espiritual e uma morte física. A morte espiritual que ocorre já no momento da queda, quando Adão e Eva são desligados agora da presença de Deus, e a humanidade então é desligada da presença de Deus, então essa morte espiritual ela é uma alienação da presença de Deus, é nós estarmos completamente destituídos da glória de Deus, como o apóstolo Paulo vai trabalhar em Romanos capítulo 3, e a morte física, que ocorre depois de um tempo de vida, onde o ser humano morre fisicamente também. Todos esses dois pontos são revertidos pela salvação de Cristo Jesus. A morte espiritual é resolvida por meio do novo nascimento.
Jesus, conversando com Nicodemos, ele diz para Nicodemos que é necessário, Nicodemos, nascer de novo. O que seria esse novo nascimento? Seria essa ressurreição da morte para a vida de maneira espiritual. E a morte física, ela será resolvida no último dia, ao ressoar da trombeta, quando Cristo voltar e os mortos em Cristo ressuscitarem. Então, aqueles que têm Cristo Jesus ressuscitarão para a vida eterna e herdarão a vida eterna juntamente com Deus. Então, essa maldição que foi anunciada no Éden, ela realmente entrou em vigor. E os homens morreram espiritualmente falando, gente. Essa é a condição do mundo sem Deus, dos homens sem Deus. A humanidade sem Deus, ela não está enferma apenas, ela está morta espiritualmente falando. E é por isso que nós precisamos de uma intervenção vinda da parte do Filho de Deus. Nós precisamos ser ressuscitados. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, até que o Filho de Deus, com a sua palavra, nos ressuscita. O cenário, a história na Bíblia que nós vamos ter, que pode nos dar um vislumbre disso que Cristo faz na vida dos crentes, é a história de Lázaro. Vocês conhecem a história de Lázaro? Lázaro, amigo do Senhor, havia morrido fisicamente, não apenas espiritualmente, né? Ele havia morrido fisicamente. Lázaro, então, amigo do Senhor, havia morrido fisicamente. E Jesus demora para ir visitar Lázaro, e quando ele chega, as mulheres, as irmãs de Lázaro, elas estão tristes, elas falam: Senhor, se tu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E aí Jesus ele olha para aquelas mulheres, olha para as pessoas que estão ao redor e mandam tirar a pedra da sepultura. E Jesus dá uma palavra de comando para Lázaro. Qual é a palavra de comando para Lázaro que ele dá? Lázaro, vem para fora. E a Bíblia fala que Lázaro levanta e vai para fora. Essa é a imagem que nós temos que ter da condição do homem sem Deus. Ele precisa de uma palavra de Deus para que ele possa ressuscitar. Ele precisa de um comando do Filho de Deus para que ele possa ter vida. As pessoas acham que o problema das pessoas é apenas moral, que apenas corrigindo comportamentos as pessoas agora serão salvas. Não, elas não serão. A correção de comportamentos apenas não salva. É necessário que haja um comando da parte de Deus, uma palavra de Deus sobre a vida das pessoas. Vem para fora, para que essas pessoas agora ressuscitem e ouçam a voz do Filho de Deus e vivam agora para Deus. A salvação, ela é uma obra extremamente poderosa vinda da parte do Senhor. A salvação não é uma mudança de comportamento, gente. A salvação não é você agora ter novos hábitos. Não que a salvação não produza novos hábitos. Mas não é porque você muda os seus hábitos, não é porque você muda o seu comportamento, que você agora é salvo. Não é porque você mudou agora o modo de viver a vida, porque agora você se tornou mais conservador, porque agora você se tornou uma pessoa um pouco mais cuidadosa com algumas questões, que você é salvo. Não é porque você vem para uma igreja que você é salvo. Você é salvo apenas se você ouvir a voz do Senhor dizendo: Lázaro, vem para fora. É ali que você é salvo. Você é salvo quando o Senhor te chama. E você ouve essa voz de comando, e ouvindo essa voz de comando, você sai da tumba. Você agora sai vivo da tumba. Você agora não está mais morto para Deus. Você agora ouve a voz do Filho de Deus. Olha o que fala João capítulo 5, verso 25. João capítulo 5, verso 25. Olha isso aqui é tremendo, gente. Em verdade vos digo, Jesus falando, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Olha isso aqui que tremendo. Palavras de Jesus. Jesus aqui não está falando da ressurreição final, porque ele está falando de uma ressurreição que já tinha chegado com a vinda dele. Já chegou. Vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvem a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvem, vivem. Eu tenho uma pergunta para você: você ouviu a voz do Filho de Deus? A voz do Filho de Deus te tirou da tumba? Você reconhece que você estava morto antes da tua vida com Deus? Essa era a nossa condição. E esse é o primeiro ponto que ele está tratando aqui. Da onde a salvação nos tira?
A salvação nos tira da morte espiritual, gente. É morte espiritual. Não é apenas uma doença, não é apenas um desequilíbrio emocional. Não é apenas, é uma condição espiritual. É uma condição espiritual que depende única e exclusivamente de Deus nos dar vida. Nós precisamos ouvir a voz de Deus para que possamos sair da tumba. Do mesmo modo que a palavra de Deus criou os céus e a terra, a palavra de Deus é quem ressuscita os mortos. Aqueles que ouvem a voz do Filho de Deus, esses vivem, esses se levantam e esses passam a viver. Então, para a glória de Deus, esse é o primeiro ponto que o texto nos mostra, do verso 1 ao verso 7, nesse prólogo. A segunda coisa que o texto nos mostra é a condição em que essa morte nos colocava. Olha qual era a condição dos mortos espirituais, verso 2 e verso 3, olha só. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós outrora andamos, ou andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então o apóstolo Paulo aqui agora, do verso 2 e no verso 3, ele vai mostrar qual é a condição de um morto espiritual. O que é ser um morto espiritual? Porque o morto espiritual ele fala, o morto espiritual ele anda, o morto espiritual ele enxerga, o morto espiritual ele sente, o morto espiritual ele pensa. Mas qual é a realidade do morto espiritual? O apóstolo Paulo vai descrever aqui qual é a realidade da morte espiritual. Qual é a realidade da morte espiritual? Então, em primeiro lugar, o morto espiritual ele anda segundo o curso desse mundo. Essa é a realidade do homem morto espiritualmente falando. Ele anda de acordo com o curso desse mundo. Na mesma corrente que o mundo vai, ele vai. Ele está andando junto com o mundo. O mundo está caminhando e ele está caminhando junto. Ele segue a mesma linha. Ele não tem uma oposição ao mundo. Ele anda em conformidade com o mundo. Ele anda na mesma direção do mundo. Então esse é o primeiro ponto. O morto espiritual anda de acordo com o mundo. O segundo ponto, ele anda debaixo do príncipe da potestade do ar. Ele anda debaixo da operação de Satanás. O morto espiritual, ele anda debaixo do poder das trevas. Satanás é quem governa sua mente e seus pensamentos, não de maneira incorporada, não que o cara esteja endemoniado sempre, mas os seus pensamentos são regidos por filosofias de demônios. Seus pensamentos são regidos por mentalidades reprováveis, mentalidades que não honram a Deus. Então ele anda debaixo do príncipe da potestade do ar, ele anda debaixo do poder do diabo. Essa é a realidade do morto espiritual. O morto espiritual, ele não está neutro. Não existe uma zona neutra, uma zona cinzenta. Ah, não, eu não sou de Cristo, mas não sou do diabo. Não existe isso. O morto espiritual, ele está debaixo do príncipe das potestades do ar. Ele anda debaixo desse espírito. É esse espírito quem governa sua mente e seus pensamentos. A gente vai ver mais para frente aqui. E ele continua falando o seguinte, olha só. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, o espírito que atua no morto espiritual é o mesmo espírito que atua naqueles que desobedecem a Deus. Daqueles que desobedecem a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Então é o espírito que atua nos filhos da desobediência. E no verso 3 ele vai falar uma coisa tremenda. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Então ele vai falar o que? Ele vai falar, olha, todos nós que estamos em Cristo hoje, se estamos em Cristo de verdade hoje, se estamos no Senhor de verdade hoje, em outro momento nós éramos mortos espirituais também. Em um outro momento nós também andávamos no curso desse mundo. Nós também andávamos debaixo da operação de Satanás. Nós também andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós éramos também, tínhamos em nós a atuação do Espírito que atua nos filhos da desobediência. Então essa é a realidade da onde Deus tira os crentes. Essa é a realidade da onde Deus tira aqueles que são vivificados, ressuscitados. Ele vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Essa é a realidade, é de lá que Deus nos tira. Muitas vezes as pessoas não entendem de onde Deus as tirou. Qual era a sua realidade pregressa ao Evangelho de Jesus. E por não entenderem a realidade pregressa ao Evangelho de Jesus, por não entenderem de onde foram tiradas, não conseguem glorificar a Deus da maneira adequada. Lembra do que aquela mulher que derrama ali um bálsamo caro aos pés de Jesus, ela fala, ou Jesus fala para os fariseus quando questionam o que ela estava fazendo, ele fala, a quem muito foi perdoado, muito mais ama. Quem muito foi perdoado, muito mais ama.
Então, quando nós compreendemos de onde Deus nos tirou, nós amamos mais a Deus. Porque entendemos que fomos muito perdoados. Muito perdoados. Não é pouco perdoados. Nós fomos muito perdoados. Nós não tínhamos condições de pagar a nossa dívida. Nós não tínhamos condições sequer de sairmos da condição que nós estávamos. As pessoas acham que o cara pode acordar um dia de manhã e dizer assim, agora eu quero ser crente. Isso não funciona assim. Porque você está morto. Morto consegue decidir alguma coisa? Você precisa ser ressuscitado. Morto precisa ser vivificado. Então, se Deus nos vivificou, foi de lá que Ele nos tirou, foi desse lugar. Ele vai continuar a falar aqui no verso 3 ainda. Nós andávamos, todos nós andávamos segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, qual é a realidade do morto espiritual? Ele vive para si. Ele vive para satisfazer os seus desejos, as suas vontades. Eu quero fazer o que eu quero. Eu vou seguir as minhas vontades. O que o meu corpo pede, eu vou fazer. O que os meus pensamentos pedem, eu vou fazer. Eu vou seguir os meus pensamentos. Eu vou seguir as minhas vontades. Quem já escutou aquela frase que o importante é ser feliz? Isso está assinado pelo diabo. É Satanás que é o autor dessa frase. Porque na ânsia de querer ser feliz, as pessoas fazem o que querem. Andam de acordo com os pensamentos, andam de acordo com a carne, e assim desonram a Deus, quebram seus mandamentos, quebram suas leis e desgraçam sua vida. Desgraçam sua vida. Então, ele mostra aqui qual é a realidade do morto espiritual. Ele anda de acordo com a carne e com o pensamento. Ele não tem transformação de mentalidade. Lembra de Romanos 12:2? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele não tem transformação de mentalidade, ele pensa, ele anda de acordo com o curso do mundo. E aqui, no final, aqui do verso 3, ele vai falar uma realidade extremamente forte. Ele vai dizer o seguinte: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Éramos por natureza. Que natureza é essa? Nossa natureza carnal. Éramos por natureza filhos da ira. Romanos capítulo 1 fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade dos homens que detêm a verdade de Deus em injustiça. A Bíblia ela vai falar em João capítulo 3, verso 36, que aquele que tem o filho tem a vida, mas aquele que não tem o filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Então, a realidade dos homens sem Deus, a realidade dos mortos espirituais, é que eles não estão debaixo do amor e da graça benevolente de Deus, mas eles estão debaixo da ira de Deus. Estão debaixo de uma condenação. Se o Filho de Deus não os ressuscitar, eles morrerão eternamente. Eles sofrerão aquilo que a Bíblia chama de a segunda morte, que é depois da ressurreição, ser lançado no lago de fogo e enxofre. Estão debaixo da ira de Deus. Essa é a realidade dos mortos espirituais. E essas são realidades que o apóstolo Paulo está narrando para aquela igreja. Ele está mostrando para aquela igreja. Isso é ser morto espiritual. E é necessário que a gente entenda a severidade e a dureza que é ser morto espiritual. Porque às vezes a gente vê as pessoas e a gente olha e fala assim, não, o cara é gente boa, só não tem Jesus. Como se isso fosse assim, não. Ele não precisa tanto de Jesus assim, não. Porque o cara, moralmente, é um cara legal, né? O cara é um cara bom, um bom cidadão, paga as contas dele em dia. Não, um cara é show de bola, legal, só não tem Jesus. Esse só não tem Jesus, cara. Coloca ele nessa condição. Essa é a condição de que não tem Jesus, cara. E essa é a condição que nós estávamos antes de termos Jesus, cara. Essa é a condição que a gente estava. Foi dali que Deus tirou a gente, gente. Foi desse lugar que Deus tirou a gente. Deus não tirou a gente de uma depressão. Deus não tirou a gente de uma dor de cabeça. Deus não tirou a gente de um câncer. Eu sei que Deus o Mauri foi curado de câncer aqui. Eu fui liberto das drogas. Mas Deus não me libertou das drogas só. Deus não curou só o Mauri do câncer. Foi disso só. É muito mais profundo, cara. É muito maior do que isso. É muito maior do que isso. Esses muitas vezes são os meios que Deus utiliza para nos trazer, né? Olha, eu vou mostrar minha graça, meu amor para ti. Mas o lugar que Ele nos tira é um lugar muito, muito maior do que isso.
é de sermos considerados filhos da ira de Deus. E essa é a realidade que o apóstolo Paulo vai falar ali. E aí, no verso 7, ele vai descrever por que Deus então salva homens. Por que Deus então ressuscita mortos espirituais. Olha só, bota o verso 7 para a gente. E aqui é tremendo também, isso aqui é muito tremendo. Vocês estão comigo, gente? Então tá bom, vamos lá. Exposição bíblica é assim. Olha só, ele começa, verso 1, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Daí, verso 2 e verso 3, ele narra ali, então, como é que essa realidade se manifestou, né? Verso 5, ele vai descrever que nós fomos ressuscitados, porque estávamos mortos, e aí ele vai falar no verso 5, pela graça sois salvos. Lembra disso? Pela graça sois salvos. E aí ele fala o que no verso 7? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por que Deus nos salva, cara? Por que Deus te salva? Vamos lá, não vale nota. Por que Deus salva, gente? Está no texto, gente, está fácil. Para a glória do nome dele. Sabe por que Deus salva a gente? Não é porque ele viu uma coisa especial em ti, não é porque ele olhou para ti e falou, nossa, que pessoa incrível. Essa pessoa é maravilhosa, eu vou salvá-la, porque ela é maravilhosa, essa pessoa. Foi porque ele viu uma coisa especial em ti. Não é porque tu tinha alguma coisa que atraía a ele. Muito pelo contrário, nós éramos mortos espirituais, estávamos debaixo da operação do príncipe da potestade do ar, éramos por natureza filhos da ira, essa era a nossa condição. Então por que ele nos salva? Ele nos salva para a glória da sua graça. Ele nos salva para glorificar o nome dele. Ele nos salva para que o nome dele seja exaltado. Ele nos salva para que os homens olhem e digam, olha o amor e a graça desse Deus. Ele salvou o pior pecador, ele salvou um homem vil, ele salvou um homem desprezível, ele é um Deus glorioso, ele é um Deus gracioso, ele nos salva para a glória da sua graça, ele nos salva para mostrar nos séculos vindouros as riquezas da sua graça. É por isso que ele nos salva. Ele nos salva para a glória do nome dele. É por isso que todo convertido tem que viver para a glória do nome dele. Porque ele te salva para a glória do nome dele. Todo convertido tem que viver para ele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele nos salva para a graça, para a glória do nome dele. Existe hoje um evangelho humanista que diz que Deus te salva porque tu era o objeto maravilhoso do amor de Deus e ele não podia resistir a ti. Isso é um absurdo, cara. É um absurdo isso. Ele nos salva porque ele quer manifestar a glória da graça dele. É para isso que ele nos salva. Então ele olha e ele fala assim, cara, eu vou salvar. Vou salvar um cidadão que nem o Rafa, vou salvar um cidadão, né, que nem todo mundo que está aqui. E o meu nome vai ser glorificado nisso. Meu nome será exaltado através da salvação. Então é isso que ele está falando aqui. É isso que ele está construindo. Ele está mostrando, olha, as bênçãos espirituais foram derramadas. A bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Espírito. Tudo isso foi derramado. E agora ele começa a descrever trevas e nos colocou debaixo do reino. Ela nos tirou das trevas para a luz. Ela nos tirou do império das trevas e nos colocou debaixo do reino do Filho do seu amor. E tudo isso para que o nome dele fosse glorificado. E aí ele continua, no verso 8 e no verso 9, olha só o que ele vai falar no verso 8 e no verso 9. Ele vai dizer no verso 8 e no verso 9, como então que a salvação opera? Porque até aqui agora ele está falando o que a salvação faz, correto? Tira a gente das trevas, coloca a gente na luz. Então agora como que essa salvação opera? Qual que é a base da salvação? Qual que é o modo, o meio pelo qual Deus salva? E ele vai responder no verso 8 e verso 9, olha só. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então como que Deus salva os pecadores? Como que Deus ressuscita os homens? Por que os pecadores são salvos? Eles são salvos como? Eles são salvos pela graça. Eles são salvos única e exclusivamente pela graça de Deus. É só por causa da graça de Deus que a gente é salvo. A gente é salvo porque ele quer manifestar as riquezas da sua graça, como ele falou no verso anterior. E ele então agora escolhe ali vasos de misericórdia que ele preparou de antemão para serem salvos. Esses vasos de misericórdia agora são salvos pela graça de Deus. E ele mostra qual é o meio então pelo qual essa salvação ocorre. Ela ocorre mediante a fé. Quando nós cremos, fomos salvos. Ocorre mediante a fé. A fé é um instrumento pelo qual nós somos salvos. A fé é um instrumento que faz com que nós sejamos agora salvos. Mas na sequência ele fala algo interessante.
Isso não vem de vós. O que não vem de vós? A própria fé. Ela é um dom de Deus. Sabe por que tu acreditou? Não é porque tu é melhor do que os outros, cara. Não é porque tu era mais inteligente do que os outros. Não é porque quando tu ouviu o evangelho, tu falou, cara, isso aí sim, olha, isso logicamente faz sentido. Estudei aqui Aristóteles, Platão, eu estou vendo que logicamente, então. Não é porque tu era uma pessoa inteligente que tu creu. Tu creu porque Deus depositou fé no teu coração. A Bíblia ela fala que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Nós cremos porque Deus é bom, cara. Nós cremos porque Ele concedeu para nós fé. Ele deu para a gente fé. Por isso que a salvação é completamente pela graça. O único mérito que nós poderíamos ter de ter na salvação, que seria crer, Ele fala, não foi você. Fui eu que te dei. O único mérito que a gente poderia ter, a única coisa que a gente poderia chegar é dizer, não, mas eu criei. Então eu acreditei. Não, mas é porque eu fiz uma oração, fui lá na frente. Quem é que já ouviu isso? Não, é porque mais uma vez eu levantei a mão e eu aceitei Jesus. Foi porque eu fui lá na frente. Não, foi porque Ele te deu fé, cara. Você só veio para frente, você só levantou a tua mão, você só fez uma oração, porque Ele regenerou o teu coração. Ele tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne no lugar. E você ficou sensível à voz de Deus, sensível à voz do Espírito Santo. Então você passou a escutar aquilo que antes você não escutava, passou a enxergar aquilo que antes você não enxergava. Lembra do que Jesus fala para Nicodemos? Não é possível nem sequer ver o reino de Deus se não nascer de novo. As pessoas não enxergam o reino de Deus. Para nós é uma coisa, extremamente normal. O reino de Deus. Cara, eu falo sobre o reino de Deus direto. Quase todo dia eu falo sobre o reino de Deus. Para mim é o reino de Deus, estou falando do reino de Deus. O reino de Deus está se expandindo na terra. As pessoas, elas não veem esse reino. Elas não veem. Jesus, ele disse que ele não vem de visível aparência. Mas antes ele estaria dentro de nós. Então elas não enxergam esse reino, mas esse reino está aqui, ele está se manifestando, ele está se espalhando pela terra. E conforme pessoas vão nascendo de novo, elas vão enxergando esse reino e vão ampliando esse reino. E esse reino vai sendo construído na terra. Então ele mostra qual é o meio pelo qual Deus nos salva. Ele nos salva por meio da fé, por meio da graça. A graça é que nos alcança. Esse é o meio pelo qual nós somos salvos. E no verso 10 ele vai falar algo interessante, olha só. No verso 10 ele fala assim, a gente tem aqui o motivo pelo qual Deus fez essas coisas, digamos assim. O motivo nós vimos que é para a sua própria glória, né? Mas aqui nós temos o propósito pelo qual Ele fez essas coisas, ou por que Ele fez essas coisas. Ele fala o seguinte, pois somos feitura dEle. Por que Ele nos salva? Porque somos feitura dEle. Porque lá na eternidade passada Deus estabeleceu que nós éramos feitura dEle. Deus tem na terra vasos de ira e vasos de misericórdia. E Ele estabeleceu que nós seríamos feitura dEle. Que nós seríamos os vasos de misericórdia. Abre comigo Romanos capítulo 9, verso 22 e 23. Do 22 e 24, por favor. Romanos capítulo 9, do verso 22 ao 24. Vocês estão comigo? Então tá bom. Romanos capítulo 9, do verso 22 ao 24. Olha só. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória com os vasos de misericórdia, que para a sua glória preparou de antemão. Lembra que a gente foi salvo para a sua glória, né? Os quais somos nós, e de quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, por que Deus então nos salvou? Porque nós somos feitura dEle. Porque nós somos criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras. Esse é o nosso destino. Esse é o nosso destino. Deus estabeleceu que nós seríamos salvos. Que nós seríamos dEle. É para isso que nós nascemos, amém? Nós nascemos para a glória do nome dEle. Nós nascemos para a glória da sua graça. Nós somos feitura dEle. Lá na eternidade passada, quando Deus criou a humanidade, Ele olhou e Ele estabeleceu, isso aqui é feitura minha, criado em Cristo Jesus, para a prática de boas obras. Então é por isso que nós fomos alcançados por essa misericórdia. Porque nós somos os vasos de misericórdia preparados de antemão para a glória dEle. E isso é maravilhoso, gente. É maravilhoso porque nós fomos
escolhidos por Deus, eleitos por Deus para sermos um vaso de misericórdia. O apóstolo Paulo vai falar o seguinte, que a gente não deve envergonhar o evangelho. Cara, se a gente é eleito por Deus, escolhido por Deus para ser um vaso de misericórdia, o que a gente pode fazer? A gente só pode fazer o que o texto nos fala. Andar por meio de boas obras. Porque essas boas obras foram estabelecidas por nós desde a eternidade, desde a fundação do mundo. Olha o que ele fala aqui, ó. Deus preparou de antemão, essas boas obras, Deus preparou de antemão, para que nós andássemos nela. Deus preparou um caminho de antemão para nós. Preparou um caminho de antemão para mim e para você, para que nós andássemos nesse caminho. Então, se realmente somos salvos, porque essa é uma pergunta que cada um tem que fazer a si, cada um pode ter certeza da sua salvação. Existem pessoas que nós conseguimos testemunhar e dizer, não, eu acredito realmente que essa pessoa é salva. Pelo testemunho dela, eu acredito que ela é salva. Mas a gente não consegue estabelecer exatamente quem é salvo, quem não é salvo. Isso não é uma coisa que nós temos a capacidade de olhar e dizer, não, esse é salvo, esse não é salvo, esse é salvo, esse não é salvo. Agora, se nós somos realmente salvos, se nós nascemos de novo, se fomos ressuscitados juntamente com Jesus, nosso chamado é viver para a glória do nome dele. Esse é o nosso chamado. Os puritanos, não só os puritanos, os reformadores também, eles tinham uma frase, uma ideia de viver corandeu. O que é corandeu? É diante da face de Deus. Diante da presença de Deus, da face de Deus. Nós temos que viver diante da face de Deus. A tua vida não é tua. A tua vida é dele. Porque ele te comprou. Tu é feitura dele. Criado em Cristo para a prática de boas obras. Isso tem que ficar muito claro para os crentes. Os crentes não são deles. A vida deles não é deles. Até porque antes de Cristo eles estavam mortos em seus delitos e pecados. Então agora foram ressuscitados e receberam uma nova vida em Cristo Jesus. E essa nova vida agora tem que ser vivida integralmente para a glória de Deus. Nós precisamos almejar glorificar o nome de Deus através da nossa vida. Nós precisamos ser um testemunho para as pessoas que estão ao nosso redor, para que as pessoas olhem e digam, essa pessoa foi redimida, essa pessoa foi salva, essa pessoa, Deus alcançou ela com a sua graça. A misericórdia de Deus alcançou essa pessoa. Essa pessoa era uma pessoa, mas ela morreu e ela nasceu de novo, ela é uma outra pessoa. E esse é um sentimento, gente, que aqueles que experimentaram esse novo nascimento, eles têm realmente de morte e ressurreição. Eu estava... Na semana passada, acho que foi retrasada, eu encontrei um clipe é uma coisa, é muito bonito para aquilo que era, né? Mas eu encontrei lá um vídeo de 2010, de quando eu tinha um grupo de rap, eu cantava rap antes de eu me converter, e cara, nós numa maloqueiragem absoluta, assim, um negócio absurdo, assim, ó. E eu comecei a olhar para aquilo e eu falei, parece que eu nem vivi isso, cara. Parece que aquilo ali é uma vida, sabe os espíritas dizem que a gente reencarna, né? Para mim parece isso, parece que eu quero uma outra vida, uma vida passada, assim, não é uma realidade que é a minha de hoje. Eu olho e falo, cara, não acredito, eu nem lembro direito das coisas que eu vivi, também um pouco eu fumava maconha, né? Mas cara, nem lembro das coisas que eu vivi direito. Então, essa é a experiência de morrer e nascer de novo. Então, nós precisamos, se nascemos de novo, glorificar o nome de Deus, cara. A gente vive para Deus, a tua casa é de Deus, cara. A tua casa é de Deus, a tua família é de Deus. A tua casa tem que ser um altar de adoração ao Senhor. Você tem que ter um culto na tua casa privado, com a tua mulher e com os teus filhos. Você tem que louvar o nome de Deus na tua família, cara. Porque é para isso que a gente é salvo. A gente não é salvo para a gente ser salvo. Entende isso? Eu não sou salvo para mim ir para o céu. As pessoas acham que a gente é salvo para ir para o céu. Não, a gente não é salvo para ir para o céu. A gente é salvo para glorificar o nome dEle e para estabelecer o reino dEle na terra. É para isso que a gente é salvo. Não é só para ir para o céu. Ir para o céu é uma bênção que a gente recebe decorrente da salvação. Mas não é o motivo principal pelo qual Deus salva. O motivo principal pelo qual Deus salva é mudar a nossa sorte. É fazer com que a gente agora seja nova criatura. E fazer com que o nome dEle seja glorificado na terra. Então, o mundo precisa do testemunho daqueles que nasceram de novo. Aqueles que nasceram de novo precisam ser uma voz para esse mundo. Esse mundo precisa ver a glória da graça de Deus. Eles têm que ver a glória da graça de Deus. Muitos não vão entender, tá? Vão zombar. A Bíblia fala que o evangelho é loucura para o grego, escândalo para o judeu. Um dia não vai entender. Tem gente que vai ver tu convertido, cara. Tu viveu uma vida desgraçada. Tu se converteu, eles vão dizer, ficou retardado. As pessoas vão dizer isso, cara. Elas não entendem. Eu estou convertido há 15 anos. Deus me tirou, fumei crack 7 anos. Minha família não crê, cara. Minha família não acredita no Senhor. Eles olham porque Deus fez e eles não acreditam. Então, as pessoas tem muita gente que não vai entender, não vai acreditar. Mas é nosso dever
manifestar a glória da graça de Deus. É nosso dever manifestar a glória da graça de Deus. É para isso que a gente foi criado, gente. Para isso que a gente foi criado. Estava conversando com a Iracema, estava falando sobre realidade de igreja, e estava conversando também ontem com o Léo está lá atrás. O Lian está aí? Está lá dentro? O Léo está lá atrás, estava conversando também ontem com o Léo. Queridos, não adianta a gente ter 10 mil pessoas dentro de uma igreja. Isso não adianta nada, cara. Porque quantas pessoas são realmente salvas dentro das igrejas? Essa é a pergunta que fica para nós. Eu não sou um cara derrotista, não sou um cara que diz, não, quero ter uma igreja pequenininha, porque se eu for pequenininha eu sou fiel. Não, não é isso. Eu quero que a igreja cresça, mas eu quero que a igreja cresça pessoas que nasceram de novo. Pessoas que realmente se converteram, que ouviram a voz do Filho de Deus e levantaram da tumba. Levantaram da tumba, são novas criaturas. Óbvio, vai passar por um processo de santificação, vai ter suas batalhas, suas dificuldades, mas o novo nascido é novo nascido, o cara é diferenciado, cara. O cara é diferenciado. Então, a gente precisa voltar a glorificar o nome de Deus, porque é para isso que Deus nos salvou, cara. Para isso que Deus nos salvou. Júlia, eu sei que tu está passando uma barra, mas glorifica o nome de Deus, cara. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Glorifica o nome de Deus, cara. Que é para isso que Deus chamou a gente, amém? E eu gostaria de trazer 3 aplicações rápidas aqui para a igreja, para públicos diferentes. A primeira aplicação é a seguinte: se você olha para essa pregação e diz assim, cara, eu não nasci de novo, eu estou morto nos meus delitos e pecados, eu quero te dizer, ouça a voz de comando do nosso Senhor Jesus Cristo e saia da tumba. Se levante pela voz de comando do nosso Mestre, se levante e saia da tumba. Só pela voz de comando do Mestre você vai poder. Receba a vontade do Espírito, receba os pensamentos do Espírito e vá viver uma vida sem a condenação na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o chamado para aqueles que, porventura, ainda estão mortos em delitos e pecados. Segunda coisa, se você crê que tenha ressuscitado juntamente com Cristo, você já nasceu de novo, mas você tem vivido uma vida que desonra a Deus, cara. Eu quero te dizer uma coisa, você está envergonhando o Evangelho de Jesus Cristo, cara. Porque você foi salvo para a glória do nome dEle, cara. Você não foi salvo para viver uma vida do teu jeito, você foi salvo para a glória do nome dEle. E você não pode desonrar o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei de toda a terra. Você precisa se posicionar, você precisa arrumar a tua vida, você precisa consertar a tua vida, você precisa confessar os teus pecados, você precisa abandonar os teus pecados, você precisa caminhar com Jesus. Você precisa viver uma vida para a glória do Senhor. E a terceira coisa, talvez você já tenha sido ressuscitado com Cristo, e você está vivendo uma vida alucinante na presença de Deus. Talvez você esteja vivendo para a glória dEle, de verdade, de fato. Eu quero te dizer uma coisa, você só está fazendo isso por causa da graça de Deus. Você não está fazendo isso porque isso é bom, você não está fazendo isso porque você é melhor do que os outros, você não está fazendo isso porque você tem uma capacidade maior do que os outros, você está fazendo isso porque a graça de Deus te alcançou de maneira poderosa, e você tem que glorificar a Deus mais do que todo mundo. Você tem que louvar o nome do Senhor, você tem que glorificar o nome de Deus e dizer, Deus, obrigado, porque o Senhor tem me preservado, o Senhor tem me ajudado, e o Senhor tem me dado graça para que eu possa te honrar na terra. Me ajuda a continuar te honrando nessa terra. Amém? Essas são as 3 aplicações práticas que eu gostaria de trazer para a igreja. E gostaria que a gente pudesse meditar nisso, e que a gente pudesse pensar nisso, e construir, então, uma vida inteira para a glória de Deus. Amém? Uma vida coran Deu. Amém? Gostaria de convidar o louvor a vir aqui à frente.